Organize-se, toda reverência, a palavra de Deus uma vez mais nessa noite. E vamos receber com uma linda salva de palma para o Senhor, pela vida do pastor Wagner Cassimiro, o qual estará ministrando a palavra de Deus nessa noite. Que Deus te use. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 17, apenas um versículo, o 50. Primeira Samuel 17, versículo de número 50. Diz assim a palavra de Deus: desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma funda e um seixo do ribeiro. Sem a espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Tome seus assentos. Feche teus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra. Palavra essa que é viva e eficaz. Nos conduza, Senhor, outra vez mais naquilo que o Senhor planejou para a noite desse dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto, tenho certeza que você conhece. Me peguei essa semana, juntamente com a minha esposa e minha sogra, assistindo novela, irmão. Assistindo aquela novela da Record, no qual fala sobre reis. E os capítulos que eu assisti falavam sobre um pouco da trajetória de Davi. Então isso ficou perdurando sobre a minha cabeça, no qual sou um pouco curioso. A gente vai na Bíblia ler para ver se as coisas estão batendo conforme a história real. E nessa de tentar bater com a história real, Deus falou algumas coisas em meu coração. Me presta somente 10 minutos, foi o que me restou do tempo, para eu estar, de alguma forma, externando aquilo que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Após o capítulo, a cena em que a gente sabe que Davi é ungido rei, no qual Samuel ele vai até a casa de Jessé, a fim e sabendo que ali tinha alguém para ser ungido rei, passa todos os irmãos, chega aquele momento em que Samuel vai perguntar, acabaram-se os jovens? Aí vão falar que ainda resta um, aí mandam chamar Davi para dentro dessa casa e vai ungir Davi rei. Tenho certeza que você conhece o texto, no qual após Davi ser ungido rei, ele volta para cuidar das ovelhas de seu pai, e ali cuidando das ovelhas do seu pai, o tempo vai passar. Davi ele recebe uma unção de rei, Davi ele recebe um chamado divino. Davi ele vai receber, de alguma forma, através da unção, um destino, no qual o período que ele passa cuidando das ovelhas, de alguma forma, quem sabe, ele possa pensar que estava atrasado naquilo que o destino o chama, no qual a gente percebe, a gente sabe que Deus tem as formas de trabalhar para nos colocar no caminho do nosso chamado. Deus tem as formas de fazer da maneira certa, de nos colocar no destino, no caminho no qual Ele planejou para todos nós. Tenho certeza que para muitos de nós que aqui estão, Deus já designou um chamado específico, outros têm dúvidas, outros ainda estão procurando esse chamado, mas eu tenho certeza que num período curto de tempo, Deus vai de alguma forma trazer esse chamado à tona. Davi, ele vai ter uma conversa com seu pai. Há uma guerra, de alguma forma, instaurada entre Israel e o povo filisteu. Tenho certeza que você já ouviu essa história, cantou, no qual há um gigante chamado Golias, no qual esse exército filisteu se levanta contra Israel. Eles colocam esse gigante na frente de batalha, a fim de fazer um desafio este no qual deveria ter um mano a mano, né? Um desafio individual, no qual eles vão ter que agora batalhar homem contra homem,
E através dessa batalha individual, todo um povo ganharia. Então aqui a gente tem um X1 para a galera que gosta de videogame, a gente tem um mano a mano para a galera que gosta de um problema, e a gente vai ter um desafio para a galera que gosta de desafio. Israel fica um pouco temeroso de aceitar o desafio porque era um gigante, era um homem forte, era um homem de guerra, no qual aos olhos era muito complicado de ganhar essa batalha. A gente sabe do contexto no qual, durante 40 dias, esse gigante ele vai até a frente do exército de Israel, a fim de afrontá-los, de alguma forma instigar a ter esse embate para assim sair dali com a vitória. Só que na casa de Davi, Jessé vai chegar para ele e vai pedir ele um favor. O pai de Davi vai pedir ele que ele levasse alimento para os irmãos. Irmãos esses que estavam acampados para a batalha contra o povo filisteu. Davi ele vai aceitar o serviço que o pai lhe propõe, e ao pegar os alimentos para levar para os irmãos, Davi mal sabia que ele estava sendo inserido no destino no qual ele tinha sido chamado lá atrás. Então, por ele, de alguma forma, aceitar um serviço, e eu digo que é um serviço pequeno, para o quesito do Oriente Médio, ainda mais em período de guerra, levar alimento para quem estava acampado eram os menores do serviço. Então, era um serviço pequeno, no qual Davi ele vai aceitar o serviço pequeno que lhe foi proposto, para, de alguma forma, Deus, de alguma forma, inserir ele naquilo que a gente entende como um chamado na vida de Davi. Na nossa vida, vez ou outra, a gente é inseridos em guerras porque a gente aceita serviços da parte do Pai. Então é muito perigoso isso aqui. É perigoso e, ao mesmo tempo, é o certo a se fazer. Porque se temos um chamado no qual precisaremos passar por guerra, para a gente atingir o chamado, precisaremos enfrentá-los. Eu falo perigoso porque tem horas que tem guerras que não é para a gente lutar. Me parece que tem serviços que nós pegamos, tem brigas que nós, de alguma forma, compramos, que nos inserem numa guerra muito grande. Se a gente pegar a história de Davi daqui em diante, a gente vai perceber que a vida de Davi, depois da batalha contra Golias, a vida de Davi fica totalmente uma vida frenética, entre altos, 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 um baixo, altos, altos, altos. A gente percebe que a vida de Davi não para. Eu posso até dizer que a vida do Davi fica um pouco que complicada após vencer o gigante Golias. Então tem hora que quando eu olho esse contexto, esse texto, eu fico com medo de aceitar serviços pequenos ou grandes, no qual sabedor eu sou, que o serviço que eu aceito pode me levar no campo de batalha, no qual sabedor que eu sou de um chamado que Deus designou para mim e para os irmãos, que a guerra, e após essa guerra, a vida da gente fica um pouco complicada. Então, se Davi soubesse o que aconteceria com ele ao levar um alimento para os irmãos, eu não sei se Davi aceitaria de alguma forma um pequeno serviço. É por isso que, vez ou outra, a gente só aceita o serviço, sem saber o final ou o findar do serviço que nós estamos aceitando. Seja serviço grande, seja serviço pequeno, a gente não sabe o que nos espera lá na frente. E a gente vai vivendo a vida aceitando os serviços que Deus propõe ou o Pai propõe para nós. E uma vez aceitando esse serviço, a gente corre um grande risco de ser inserido numa guerra. Davi, ele aceita o serviço. Ele leva os alimentos para os irmãos. Enquanto ele está levando os alimentos para os irmãos, ele vai perceber uma gritaria ou um falatório de um homem só, o gigante, no qual ele está na frente do exército dos filisteus, de alguma forma provocando o exército de Israel. Exército de Israel é este que ele faz parte. Como ele, Davi, ele é brigador por aquilo que tange o território dele, ele vai olhar aquilo e ele vai ficar extremamente indignado. Indignado porque ele olha para todo o exército de Israel e ele observa que, será que não tem um homem que pode enfrentar esse gigante que afronta o povo de Deus? É onde ele chega até a Saul.
E chegando até Saul, ele se propõe a esse mano a mano, a esse embate, a esse desafio, a essa guerra. Apesar de ser uma batalha individual, é uma guerra feita de um mano a mano. É um contra um, mas é uma guerra, onde aquele que ganhasse essa batalha, todo um povo sairia vitorioso. Parece com algumas batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, porque essas batalhas chegam para nós individualmente, e quando nós ganhamos as batalhas que chegam individualmente para nós, automaticamente a gente está protegendo o nosso território. Então é por isso que Deus colocou uma pessoa bonita do teu lado, para você olhar para ela nesse exato momento, e se tiver alguém do lado do Nandinho, não olha, porque o Nandinho é muito feio. Você vai olhar para essa pessoa que está perto de você e vai dizer: é por isso. Foi fraco, irmão. Fala: é por isso que você não pode desistir dessa batalha. Porque se você desistir, o território da sua vida, aleluia, é afligido. Olha para o outro lado, porque Deus colocou uma pessoa mais bonita ainda do outro lado. E diga para ela assim: enfrenta essa batalha. Fraco, fala: enfrenta essa batalha. Porque se você ganhar, o seu filho ganha, seu esposo ganha, sua esposa ganha, a tua casa ganha, teu ministério ganha, a tua igreja ganha, o seu serviço ganha. E é por isso que a gente precisa aceitar os desafios que chegam até nós. Porque a gente tem amor ao nosso território. Saul vai virar para Davi, e de alguma forma, olhando a estatura e a pouca idade, e vai ficar um pouco que preocupado de deixar esse jovem agora aceitar um desafio contra o gigante. Só que Davi, ele tem história para contar. Se tem algo que Davi tem, é história para contar. E Davi começa a contar a história de alguma forma dizendo, e para mostrar que ele poderia ganhar desse gigante, e a história que ele conta é que certa vez ele estava apacentando as ovelhas de papai. E numa dessas um grande urso aparece. E quando esse grande urso apareceu, ele matou esse urso sem espada, sem escudo, sem lança, mas com suas próprias mãos. Me parece que eu vejo um pouco Saul olhando para aquele jovem rapaz e, de certa forma, com uma certa estranheza e quem sabe até não duvidou dessa história. Porque se tem algo que acontece de quando nós contamos histórias da nossa vida, a gente passa por dois casos. Primeiro, ou a pessoa acredita na nossa história, ou a pessoa duvida da história em que nós contamos. Porque se tem algo que acontece muito no dia de hoje, a gente fica duvidoso com a história que nos contam. Com Saul não é diferente, porque ele vive no meio de povo que é soldado, é de guerra. E se tem algo que soldado de guerra faz é contar vantagem. Então ele espelha o convívio que ele tem em Davi. E quem sabe aquele jovem não estava também cantando vantagem somente para enfrentar o Golias. Então ele olha para Davi, e Davi percebe de repente no olhar, e ele vai ter que contar uma outra história em cima da primeira história que ele contou. E a história que ele conta é que novamente, aleluia, veio alguém contra as ovelhas, veio o leão contra as ovelhas. O leão, quando veio até Davi contando, ele pega o leão, ele rasga o leão no meio, ele mata também o leão. Saul olha para aquele jovem, que acabou de contar a história que matou o urso e o leão, e ele vai dar crédito. Ele vai dar crédito à história que Davi conta. A pergunta que eu faço ao texto é: será que se fosse eu contando, Saul acreditaria? Só que eu acredito no texto. Eu acredito no texto porque está na Bíblia. E eu acredito que tudo que está na Bíblia é história real. Mas se alguém me contando essa história, e se eu estou naquele momento presenciando aquela história, eu não iria acreditar muito. Ou talvez eu só iria acreditar após o desafio contra o Golias. Porque se aquele jovem matou o gigante Golias, então a história do leão é verdade. Então a história do urso é verdade. Então é por isso que nem para todo mundo a gente precisa contar a nossa história. Qual é a dificuldade da minha geração? Eu estou incluso nela. É que a gente conta das nossas histórias que nós enfrentamos de lá atrás para todo mundo.
Quando não é para todo mundo que a gente vai contar os desafios que nós enfrentamos ao longo da nossa história. Porque você pode contar a sua história, a trajetória para muita gente, e as pessoas ficam zombando daquilo que você enfrentou lá atrás. E eu sei que aqui na Cadimoc hoje, já teve gente que matou urso, já teve gente que matou leão, já teve gente que enfrentou tantas dificuldades lá atrás. E quem sou eu para duvidar da história de alguém? Pelo contrário, eu acredito tanto na história que você conta, que por mim aparecia Golias agora, e eu olhava para você e falava, vai lá, mata esse Golias para a igreja sair vitoriosa também. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que quando nós contamos a nossa história, eles zombam, eles não acreditam que nós já enfrentamos tantas coisas no tempo passado. Tem gente que não acredita no teu choro, tem gente que não acredita na porta fechada que tu conta, tem gente que não acredita do reboliço que já passou dentro da sua casa, tem gente que não acredita na dor da traição que você passou, tem gente que diminui o sofrimento porque de alguma forma coloca o sofrimento para ele e diz que aquilo que você passou é algo pequeno e que você está fazendo tempestade no copo d'água. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer, eu respeito a tua história. Aliás, fui eu que estava na tua história, porque o leão na vida de Davi é preparo para enfrentar Golias. O urso na vida de Davi é preparo para ser inserido no destino que Deus tinha chamado para ele. Me empresta a sua mão pela primeira vez e única durante essa pregação do dia de hoje, porque eu preciso entregar isso aqui para você. Aleluia! A dor que você enfrentou, a alma que sangrou, as noites de desamor no travesseiro que você passou chorando, foi Deus te preparando para você enfrentar o desafio que chegou até você hoje. Entendeu? Porque você ainda não desistiu. Entendeu? Porque você ainda está indo de encontro ao gigante. Você está começando a entender porque você está cheio de problema, mas chegou na Cadimoc, levantou a mão para o alto, adorou o nome do Senhor e está aqui, aleluia, engrandecendo o nome dele. Foi Deus te preparando com o urso, com o leão, com a enfermidade, com a porta fechada, com a traição, com a dor, para fazer você chegar no destino que Deus preservou para você. Aí vão colocar uma armadura sobre Davi. Saul vai pegar a armadura, a roupagem dele, coloca sobre Davi, no qual Davi irá caminhar, ele vai perceber que não daria para de alguma forma enfrentar, aleluia, o gigante com aquela vestimenta que lhe tinha sido colocada. Porque se tem alguma coisa que Davi sabe de batalha, é de convivência com batalha enfrentada. Se ele enfrentou o urso, se ele enfrentou o leão, ele sabe exatamente a forma que ele enfrentou o urso e o leão para ganhar a batalha. Qual o problema também da minha geração, e eu também estou incluso nela, inclusive eu também erro nesse ponto, é que a gente quer inserir no outro a maneira do outro enfrentar a batalha. Só que Deus já te preparou lá atrás com aquilo que você passou. E não é eu que vou falar da forma que você tem que enfrentar esse gigante que chegou na sua vida. Se você ganhou a batalha lá atrás com o joelho no chão, continua com o teu joelho no chão. Se foi, aleluia, ungindo a porta de cima e baixo, e foi assim que você enfrentou o leão lá atrás, continua com o teu azeite na porta. Eu não sei qual foi a forma que você venceu o urso e venceu o leão. Eu só sei que tem gente que quer colocar roupagem em nós para a gente estar ganhando batalha. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você venceu, é do jeito que você venceu. Enfrenta o gigante do teu jeito. E para de querer colocar a roupagem dos outros para vencer desafio que lhe foi proposto. É do jeitinho que você é. E toda vez que nós contamos a nossa história, é por um motivo. Porque nós temos a lembrança da memória que nós estamos contando. Então tem hora que Deus precisa nos trazer à tona histórias que nós passamos, para nos fazer lembrar quem nós somos. Davi, quando vira para Saul e fala, eu matei urso, eu matei leão, Davi está falando para Saul, eu sei quem eu sou. Eu sei a forma que eu venci. Então tem hora que chega também Golias na nossa vida para nos fazer lembrar quem nós somos. E quando nós contamos a nossa história, nós estamos mostrando para alguém, e é mostrar para alguém mesmo.
quem nós somos. Então Deus, vez ou outra, precisa nos trazer a realidade de quem nós somos. Então a gente olha para dentro e a gente lembra que quando lá atrás eu tive o primeiro embate, foi com oração que eu venci, foi com jejum que eu venci, foi com busca que eu venci, foi com palavra que eu venci, foi adorando que eu venci. Aí agora chega esse gigante na tua vida e você está desesperado sem saber o que fazer. Aí Deus te traz hoje aqui, te coloca sentado nessa cadeira de plástico para te fazer lembrar quem você é. Que você já orou, que você já jejuou, que você já teve uma intimidade um pouco maior com Deus, que através da palavra você já matou urso, já matou leão, que através de uma unção na testa você já matou o leão. Te fazer lembrar que do jeito que você canta, foi a forma que você enfrentou o urso e matou o leão. Para te fazer lembrar que foi com a sua voz, foi com o seu trejeito, foi da maneira que você se comporta, que o urso e o leão caiu lá atrás. Aí Deus te traz hoje aqui, para te fazer lembrar o jeito que você é. Porque você não é do jeito que você está agora. As coisas que você anda falando, você não é desse jeito. Por que agora você está falando essas coisas? Por que agora você está se comportando dessa maneira? Por que agora, em vez de ir para o embate, você já não dobra o teu joelho? Por que agora, quando o leão aparece, você está correndo? Você não é assim. Então Deus te trouxe aqui e está falando tantas coisas com você durante o culto. E uma delas é: lembra de quem você é. Lembra da maneira que o urso e o leão caiu lá atrás. Porque é da maneira que o urso e o leão caiu lá atrás que eu preciso te usar nesse embate individual que chegou até você. Aí a Bíblia me diz que eram 40 dias. Golias, ele descia para o vale, e quando ele chegava na parte mais baixa do vale, ele afrontava o povo de Deus. 40 dias. Só que eu louvo a Deus pelo 41º. Eu queria que você emprestasse suas duas mãos. Irmãos, eu sei que isso é chato, mas é só para você fixar as duas no alto. Eu queria que você com uma levantasse o número 4 e com a outra o número 1. Isso. Esse número é o número 41. Porque no 41º dia foi o dia em que Davi matou o gigante. E é esse 41 que eu preciso profetizar para você nessa noite. Porque se passaram 40 dias de afronta, só que o 41 chegou para você. Você pode dizer isso para alguém? Você pode dizer isso para alguém? Fala assim: o 41 chegou para você. Fala, irmão, fala com fé, fala com força. Fala: o 41 chegou para você, fala. Lembra de Noé? Aleluia. Lembra de Noé? Foram 40, aleluia. 40 dias ou 40 anos, me lembra? 40 dias? 40 dias. Mas no 41 parou de chover. Lembra? Aleluia. Lembra de Moisés? Depois que ele mata o egípcio, ele ficou 40 anos escondido. Mas aleluia, no 41, Moisés reapareceu para libertar o povo de Deus. Aleluia, aleluia. Moisés subiu para o monte e ficou 40 dias em cima do monte. No 41, Deus entregou a tábua, aleluia, dos 10 mandamentos para Moisés. Ainda em Moisés, foram 40 anos caminhando no deserto. E no 41, chegou na terra de Canaã, aleluia. Lembra de Jonas? Após Jonas ser cuspido pela barriga do peixe, aleluia, ele vai pregar durante 40 dias para o povo de Nínive. E no dia 41, o povo de Deus perdoa o povo de Nínive e, aleluia, sara aquela nação, aleluia. Porque se tem algo que acontece na vida de crente, é no dia 41. Lembra de Jesus? Jesus, quando ele vai até o deserto, ele fica 40 dias sendo tentado em jejum, aleluia. Mas no 41,
Oh, glória a Deus. No 41, aleluia, aleluia. Durante 40 dias, depois que Jesus morre, ele vai ressurgir. Ele fica com os discípulos. E no 41, ele vai sendo assunto aos céus. E enquanto ele está sendo assunto aos céus, o anjo diz: esse que você vos vê subir, é o mesmo que ele virá do céu novamente para buscar a tua igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: durante 40 dias teve deserto, teve gigante, aleluia, teve tentação, teve praga, mas no 41 o povo de Deus sempre venceu. Levanta a tua mão de novo para o alto, porque eu vou profetizar sobre a tua vida, sobre a nossa vida nessa noite. O 41 de Deus chegou para você. Chegou para você. O 41 de Deus chegou na tua vida. Fecha a tua mão, leva para o coração e aplauda o Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém? Terminei.